fazer com FNAC e com Dacia. Extremamente desagradável. Segunda-feira. Vou dizer os dias todos. Combinado. Desagradável. O ouvinte pediu, o ouvinte tem, que eu não estou aqui para fazer desfeitas a ninguém. Quer dizer, tecnicamente, até assim. Bom, vocês perceberam. Portugal pediu Gustavo Santos a falar do seu partido político. Portugal terá Gustavo Santos a falar do seu partido político. Bravo! Bravo! Deixa-me só lembrar que antes de comprar novo, pode pensar em reparar. Estás a falar de quê? Tecnologias em geral, computadores, tablets, telemóveis, quem sabe um Tamagotchi, mas isso já não prometo. Aí repara-se onde? Numa clínica FNAC, que existe em todas as FNACs de norte a sul do país. Olha, já que lá vamos, à FNAC, podemos Sim. aproveitar para comprar um livro do Gustavo Santos. Olha, qual? Tanto faz porque são todos excelentes. Gustavo Santos foi um podcast com o nome de Centro de Estética, o Wellness Lounge, cujo anfitrião é um velho conhecido nosso que fala sobre evitarmos ser velhos. É o Dr. Manuel Pinto Coelho. Olha, é curioso como estas pessoas acabam sempre por se encontrar. Neste Sempre. caso não foi apenas curioso, Ana, foi mais do que isso, foi milagre. Acredite em Nossa Senhora ou não, eu conheci-o em Fátima e como tal fico muito grato a Nossa Senhora de Fátima. Tão bom. Porque se não fosse a de Fátima, eu tinha encontrado num restaurante notável que há em Fátima. Eu tinha acabado de lançar um livro, que a nossa conversa incidiu sobre esse livro, e agora estou para aí, já vi que se reproduziu e que deram em 3. Trabalho de... Os meus e os teus. Os meus e os teus. É verdade, estamos perante dois autores prolíficos e por isso não espantará ninguém que a conversa entre estes dois ande muito à volta de literatura. A minha alma está em festa e está a bater palmas por cá por dentro. O que é que eu te quero perguntar? A leitura teve alguma influência, teve algum papel nesse período difícil? Muito interessante dizeres isso, porque eu escrevo muito, leio pouco. Nessa altura, há muitos anos atrás, houve um livro que me marcou. Trago até hoje dentro de mim e esse livro foi o mote para eu escrever até hoje 15 livros. Esse livro chama-se O Alquimista, do Paulo Coelho. Ok. Imagina ser parado na fronteira, não é? Desculpe, tem uma coisa dentro do estômago, podemos ver. São É o bolotas. alquimista. Ah, não, é o alquimista. Tudo bem, pode seguir. Eu não sou, obviamente, a favor de queimar livros, mas não sei se não haveria aqui uma pequena exceção, porque há livros que podem, de facto, constituir um perigo para todos nós. Se o alquimista leva pessoas como o Gustavo Santos a transformarem-se em escritores, não sei se não era de fazermos uma pequena fogueira. Só para não sei, esse livro. Só para esse. Quando acabei de ler aquele livro, eu percebi, ok, eu posso ser melhor, a minha vida pode ser melhor, eu tenho direito a sonhar. Mas esse livro trouxe-me também outra coisa. Eu lembro-me de acabar de ler o livro e dizer assim, eu quero ser um contador de histórias, como este homem. E a partir daí comecei a escrever e nunca mais parei. Nunca mais Ok. parou. Pelo menos a culpa não vai morrer de solteira, não é? Da próxima vez que olharmos para os 15 livros já publicados pelo Gustavo, saberemos quem foi o culpado pela morte daquelas árvores todas. Foi Paulo Coelho. Posso pedir para dizeres assim, em súmula, o que é que cada um desses teus livros fala? Bom, então vou começar por este, talvez o meu 8º ou 9º livro. É o livro mais vendido sempre em Portugal nesta área. Com o título para mim mais poderoso de sempre, Ama-te. Não é Amo-te, nem Ama-me, é Ama-te. É um livro claro sobre amor próprio que deve ser lido com o livro aberto. Ele a explicar. Deve ser Sim. lido com o livro aberto. Então, mas isso não é como devem ser lidos Pois é. todos os livros com o livro aberto. Por outro lado, pode estar aqui uma nova abordagem à leitura. Então, gostaste do 12º livro do Gustavo, o Reencontra-te? Atenção, não é Reencontra-me, nem Reencontra-o. É Reencontra-te. Gostaste? Sim, adorei. Mas só li fechado, só li a capa. Bom, mas de facto Gustavo veio revolucionar a literatura nacional. Talvez por ler pouco, não trouxe os vícios de outros escritores que leem muito, tipo escrever da esquerda para a direita. Os livros dele leem-se ao contrário. Como assim? É. Este livro eu recomendo que as pessoas o coloquem na mão, o abram, tem sempre uma mensagem do lado direito e acaba sempre no lado esquerdo e que as pessoas não devem ler mais. As pessoas querem tomar uma decisão, querem encontrar uma pista, um sinal e abrem o livro. O livro é de uma integração muito fácil. Pode ler 1, 2, 3 vezes este texto, mas não lê mais. Fecha o livro e afasta o livro. Não mais? Não mais, só aquele bocadinho. Então mais vale É comprar só doses aquelas folhas. homeopáticas. Nota-se que é um livro escrito por alguém que não lê e pensado Sim. para pessoas que também não leem. Porque o Gustavo explica tudo ponto por ponto, não é? Então, primeiro abre o livro, Sim. depois se a primeira folha estiver em branco, avança para a seguinte, lê o que está nessa. Se não perceber a primeira, pode ler mais 2 ou 3 vezes, mas depois fecha o livro. Mas eu não continuo sem entender. Porque é que só se pode ler assim aos bocadinhos? É porque, caso contrário, é demasiada informação, porque é muito complexo e depois não fica nada. Era como querer ler um manual de termodinâmica todo de enfiada. Porque se o lês do princípio ao fim é muito conteúdo, mas não fica nada. O que interessa é aquele impacto. Porque eu também acredito na magia da vida e quando tu abres o livro, a vida tem uma coisa para dizer, que está aqui escrito. Se não puseres, não pegues. Percebe-se bem porque Quero é que o só livro saiu adicionar bem, aqui então. o lado científico da coisa. Não vale a pena adicionar, minha senhora. Mas quem é esta pessoa de repente? Chama-se Thaís e faz o podcast com o Dr. Pinto Coelho quando consegue. Não sempre vai.
Não, ela vai sempre, mas Então- raramente consegue falar, Ah. não a deixam. Parece estar mais num papel decorativo. Serve, por exemplo, para ilustrar uma das grandes vantagens de ser-se escritor. E escrever o que está escrito Fica para a sempre. história. É isso. Os Acabou a livros, conversa. tudo passa, os livros E ficam. se eu não fizesse, se eu não escrevesse, se calhar não estamos aqui a conversar os dois nesta casa com uma beleza destas como interlocutora, com paciência para nos ouvir e estar aqui connosco. É isso, eles estão os dois a conversar e a Beldade está a ouvir, Sentadinha. a ver se aprende alguma coisa com Vais ele. buscar textos inspiradores porque dizem na capa, é? Eu escrevi-os, são o que eu peço. Há textos teus. São todos meus. Pronto, é que eu pensei que ias buscar textos Não. Não. O Dr. Pinto Coelho pensava que o Gustavo tinha mandado imprimir o site citador.pt e depois punha na capa, ama-te. E não era mal pensado, porque há de facto frases de grandes pensadores nesse site. Mas eu percebo a dúvida dele. Quando se lê na capa textos inspiradores, não nos passa pela cabeça que Gustavo Santos esteja a referir-se aos seus próprios textos, não é? Eu não percebo é que já depois de esclarecido a dúvida se mantenha. Eu aí, se fosse eu a fazer isso, fazia uma pequena coisa, em vez de pôr textos inspiradores, põe textos que me inspiraram. Mas não foram textos que me inspiraram. Os Foi textos. a minha vida, as minhas escolhas. Bem, Não estou a perceber nada. Excelente conversa Sim. de surdos. Bom, Sim. se calhar passamos ao próximo livro, não é? Já que são tantos. Como é que se chama? Não obedeças mais. Estas iniciais também significam nova ordem mundial. Isto significa não obedeças mais à nova ordem mundial. É o que está aqui, ok? Pronto. Ok, eu já ouvi dizer que é um livro forte, que é um livro power. Ah, é? Quem é que disse isso? Foi o autor. Este livro é um power. Diz aqui, a tua verdade é a tua liberdade. Quando tu és verdadeiro e não tens medo de pôr cá para fora o que sentes e o que pensas, tu és um homem livre. É um livro muito, muito forte, do qual eu me orgulho muito, porque fui o único autor que abordou. Eu tenho aqui textos chamados Pfizer, tenho aqui textos com um incentivo Pfizer. gigante à revolução, não uma revolução de armas, mas uma revolução interior da pessoa acordar e perceber que tem direito a questionar. Bem. Que corajoso. Eu não sei como é que esse livro não foi censurado ou proibido, porque toda a gente sabe como o nosso governo autoritário está especialmente atento a obras capazes de incitar à revolução, ainda que no interior. Uma revolução iniciada em Taboaço é tão perigosa como uma que começa no Largo do Carmo. Este livro, chamado, eu disse há bocadinho à Thaís, quando nós nos conhecemos, eu sou um grande maluco. Não. Graças a Deus. De repente E a mim parecia- também, graças Sim, a graças mim. a ti, Ai, claro. tão bom. De repente parecia que o livro se chamava Eu Sou um Grande Maluco. Olha, comprava disso. Sim, eu acredito que esse ia vender mais do que os outros Sim. todos juntos. Podia ser uma coleção, tipo aquelas infantis começadas por Eu Sou. Depois do sucesso de Eu Sou um Grande Maluco, lançava o Eu Sou um Self-Made Man. O meu pai chama-me isto há muito tempo. Eu sou um self-made man. Mas vamos lá saber como é que se chama então o tal livro de que o Gustavo quer falar. Chama-se O Último Testamento e a capa é Jesus a balançar numa cruz. Num país católico, isto é extremamente Atrevido. Mas é assim que eu sou. É o meu melhor livro em termos de desenvolvimento pessoal e é o meu livro que vendeu menos. Eu tenho livrarias que o esconderam em armazéns. Esconderam da cruz? por causa que vinha a seguir a este. Era um negacionista que tinha escrito. Por causa que ele bem avisou que Eu escrevo muito, leio pouco. às vezes nota-se, muito de vez em quando, raramente. Mas vamos lá saber porque é que as livrarias esconderam este livro em armazém. Por isto também está aqui. O subtítulo é Tu és o próximo Messias. Eu não sou católico, não tenho religião, mas eu sou cristão. Jesus para mim é a grande referência humana que pisou este planeta. É o grande mestre. Eu amava ter vivido no tempo dele porque eu estaria na linha da frente com ele. Amava e isso até me emociona porque eu sinto isso com muita força. Eu acho que depois disto estamos mais perto do Sim. que nunca de ver Jesus Cristo voltar à Terra, só mesmo para defender o seu bom nome e esclarecer que não estaria na linha da frente com o Gustavo. Então, quando eu ponho aqui, é porque Só para mim para é isso. Cristo Depois Jesus. voltava. Ele não significa a nossa culpa enquanto humanidade pela morte dele. Significa que nós temos que ser o que ele foi. Um defensor, um profeta do amor próprio. Um profeta do amor incondicional. Isto foi o que ele fez. Ele não foi morto para nos salvar. Ele foi morto porque ele nunca abdicou da sua verdade. Nunca abdicou da sua verdade. Até havia aquela do amarás o próximo como a ti mesmo. Sim, sim. Eu creio que Gustavo se focou apenas na parte do a ti mesmo e esqueceu um pouco o próximo. Amai-vos uns aos outros, sugeria Jesus, mostrando que não leu o livro Ama-te. Falhou Caso isso. contrário, saberia que não é ama-os, mas ama-te. Mas esta história de Jesus ser um profeta do amor próprio, alguém que não abdica da verdade, não te faz lembrar alguém? É por isso que ele foi morto. E hoje verdade. tentam coisas contra nós, contra as pessoas verdadeiras, são outro tipo de crucificação. Não está a haver comparação. Não, nenhuma. Conclusão, Gustavo Santos é Jesus. Não! Eu sou Judas Iscariotes e tu, Pôncio Pilatos. Tem tudo para ser um filme ainda pior do que aquele do Watch Jesus com o Diogo Morgado. Este livro, porque foi muito atrevido, porque tem uma capa atrevida, porque tem um subtítulo muito atrevido, apesar de ser extraordinário, é o meu livro menos vendido de sempre, mas não Foi o deixa de último, ser o incrível.
Não vai alguém achar que este livro não é incrível e extraordinário só porque vendeu pouco, não é? Como é esclarecer que vendeu porco não. Pouco. Como é esclarecer Isso que é vendeu livros pouco? que ele está a vender. Porque estava escondido em armazéns, ao pé de outros livros com títulos atrevidos, tipo O Despida de Preconceitos, da Liliana Aguiar, ou aquele do João Malheiro, Não digas, não das Será loucas. que a editora fez tudo quanto podia fazer para distribuir o livro? Eles fizeram tudo dentro do normal, mas para trabalhares comigo não podes ser normal, porque eu também não sou normal. Aqui não posso discordar. De resto, sempre ouvi dizer que autores de livros extraordinários requerem medidas extraordinárias. Faz sentido. Deixa-me confessar aqui uma coisa, em primeira mão. Eu há poucos meses atrás estive à porta de fundar um partido político. Felizmente ficou à porta. Não chegou a entrar, Ok. mas vamos lá tentar saber quais foram as motivações do Gustavo para se meter na política. Em princípio tem a ver com a sua verdade, não é? Porque é sempre tudo sobre verdade. Vamos ver. Porque eu sinto que falta verdade dentro da Assembleia. Estás a ver? Sinto que falta verdade no país. Sinto que falta alguém que não tenha medo de nada. Tinha o grupo de pessoas, tinha o compromisso do partido, os objetivos do partido, o nome do partido, as linhas gerais do partido, tinha o escritório de advogados que me iria elaborar os estatutos, eu tinha tudo. Tudo. Comecei as reuniões com esse grupo de pessoas. Em algum momento eu comecei a sentir várias coisas interessantes. Muito obrigado pela partilha. Eu nunca disse isto a ninguém. Muito obrigado. Nunca. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. O pior é que também tinha sentimentos. E quando Sim. já tinha chateado meio mundo, recolhido assinaturas, contratado um advogado, marcado reuniões, começou a sentir coisas. Mas que coisas? Coisas fortes, quase tão fortes como as que sente quando se compara com Jesus. A primeira questão que me veio à cabeça é: Gustavo, tu és um homem demasiado livre para representares um povo. Eu sou demasiado livre, Manel, porque eu hoje estou aqui porque quero estar aqui. Mas se amanhã o meu sentir-me levar para outro sítio, eu vou para outro sítio. Eu não sei se isso é ser livre ou se é só ser itinerante, não é? Eu hoje estou aqui, amanhã ali, depois da manhã logo se vê. E sempre a levar o povo às costas. Então eu sinto que eu sou demasiado livre para ter um povo às costas. Eu não quero representar um povo, eu quero que as pessoas se autorrepresentem. Queres dizer livre ou lábil? Lábio. Livre. Livre, porque lábil ele não sabe o que é. Eu relembro que... Eu escrevo muito, leio pouco. Mas é curiosa a forma como Gustavo vê a política. Para ele ter um partido é levar o povo às costas, um pouco como Cristo a carregar a sua cruz. Pois, de facto, pois. há aqui semelhanças, eu tenho de reconhecer. E agora, um momento em que Gustavo quase leva a mal, porque lhe perguntam se teve medo, quando ele já esclareceu para cima de 1000 vezes que ele não tem medo de nada nem de ninguém. Então faz a aposta, tens medo de no dia seguinte Não- teres outra ideia Eu não tenho e medo. saltares fora daquilo Eu não que tenho em medo. ti. Eu não quero é que as pessoas depositem expectativas em cima de mim. Depois Ser. não me apetecer. Mas Isso mais é do que isso, curioso, eu não curioso. quero representar um grupo de pessoas. Eu quero que as pessoas aprendam a representar-se elas próprias. Elas têm que ser as suas líderes. Sim, cada um por si, não é? Depois pode, naquele Sim. dia acorda e não apetece, não é? Pois. Imagina que isto acontecia agora com o Luís Montenegro. Pá, estive a pensar melhor. Não, Pois. afinal não. Não estou para levar com o povo às costas. Foi pena o Gustavo ter desistido tão cedo neste processo, não é? Devia ter levado a coisa mais longe. Formava o partido, candidatava-se, era eleito e no fim... Malta, comecei a sentir uma coisa muito forte e afinal não me apetece, vou antes ao cinema. Eu prefiro 1000 vezes ser invisível e ver uma humanidade livre e independente do que eu ser o líder desta gente toda. Ainda bem, porque nós também preferimos assim, não é? Bom, mas ele chegou a revelar em que espectro político se situaria o seu partido. Tenho imensa curiosidade. Chegou. Foi. E eu acredito numa política, que é o que nós não temos em Portugal, uma política missionária. Eu não acredito nem à esquerda nem direita, porque isto que eu levantaria seria uma coisa para a frente e para cima, não para a esquerda, não para a direita, seria para a frente e para cima. Pena não ter avançado com este projeto porque fazia tanta falta a este país, o PFPC. PFPC. Sim, o partido para a frente e para cima. Portuguesas e portugueses, está na hora de irmos para a frente e para cima. Chega de ficarmos para trás e de estarmos em baixo. Vota PFPC. 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 Viva! Isto era um projeto vencedor. Desagradável, extremamente desagradável, extremamente desagradável. Pode ser que ainda faça. Pode um ser dia que lhe aconteça. apeteça. Sim, Um sim. dia, não sabemos, é no dia a seguir. Mas pode ser que sim. O extremamente desagradável com FNAC e Dácia, criada para usar todos os dias por muitos anos.